Bom dia. Nós vamos então dar sequência ao estudo da obra de André Luiz. Hoje nós vamos iniciar o livro Libertação, que foi ditado por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que todo esse trabalho aconteceu sob a supervisão do nosso mentor espiritual, Emmanuel. E é ele que faz a página de abertura do livro, em que ele relata que, considerando o trabalho que André Luiz fez aqui no plano terreno, como espírito comunicante, através de Chico Xavier, ele pode se lembrar da lenda do peixinho vermelho, que é uma lenda egípcia, antiga lenda egípcia, que Emmanuel diz que tem muita semelhança com o estudo que André Luiz nos trouxe e na forma como os seres humanos receberam esse estudo. Ele conta que numa propriedade rural havia um grande lago que era azulejado e que no fundo desse lago os peixes viviam numa comunidade que se acomodava entre a gula e a preguiça. Eram peixes que haviam nascido no lago, que viviam a vida toda no lago e que também morriam no lago. Entre eles havia um peixinho vermelho, que estava separado da sua família há muito tempo, que já não conhecia a sua mãe ou seu pai, e que vivia em condições de solidão e de semi-abandono. Ele comia apenas o que sobrava do apetite voraz dos peixes maiores, e para que ele não mergulhasse em desespero ou em tédio profundo, ele iniciou um processo de estudo e de reflexões que o levaram a entender muita coisa e também a buscar conhecimentos novos. Ele havia contabilizado todos os azulejos, as suas juntas, onde havia frestas entre os azulejos, né? E sabia também que quando a chuva vinha, a água da chuva escoava rumo a uma grade que era o limite do lago, o limite do tanque, e ele conhecia todas as tocas e locas que havia como esconderijo dos outros peixes, né? E ele vivia de um lado para o outro, buscando o estudo, buscando conhecimento, comia muito pouco, e com isso ele tinha uma condição física de fragilidade, era pequeno e muito magro. Ele, como se sentia muito solitário, porque ele era desprezado pelos outros peixes, ele então buscava e almejava conhecimentos novos. E vendo a grade que representava, que limitava o tanque, ele imagina que além dela poderia haver um mundo novo, porque toda a água que vinha passava por ali e não voltava para o lago. E um dia, criando coragem, ele procura atravessar a grade. Essa grade era muito estreita e, apesar de ele ser muito magro, ele passa com muito esforço por entre as barras da grade e deixa ali algumas escamas. Essa imagem simboliza bem o esforço que o espírito faz para voltar ao plano terreno e se comunicar com os encarnados através das mediunidades, mesmo as mediunidades portentosas como a de Francisco Cândido Xavier. Aqui, então, atravessando a grade do lago, o peixinho vermelho vai seguindo a corrente do riacho que sai do lago, que desemboca num rio. E ele vai vendo as maravilhas que ele jamais imaginou: casas, fábricas, estradas, automóveis, pontes, viadutos, né, sobre o rio. E ele vai
Então, maravilhado com esse mundo novo e vasto, né, muito maior do que tudo aquilo que ele tinha conhecido até então, ele vai acompanhando a corrente do rio e desemboca no mar, né? Então o pequeno peixinho vermelho, cai no mar vasto, né, cheio de correntes, de ondas, numa movimentação incessante, né, e ele se maravilha com a extensão, com a vastidão daquele universo líquido, né, cheio de variedades de peixes, com corais, com cardumes de peixes de todas as cores, né, de todos os tipos e tamanhos, e ele vê que a vida então era muito mais importante, muito mais vasta do que aquele pequeno núcleo lodoso, barrento em que ele vivera até então. E num momento de descuido, porque o seu entusiasmo é tanto que ele não toma as devidas cautelas, ele se aproxima de uma baleia que o engole junto com uma grande quantidade de água e outros peixes. Então, no interior da baleia, ele vê que ele vai ser digerido, triturado pelos sulcos gástricos da baleia, e ele então ora ao Deus dos peixes de forma muito intensa, pedindo a ele que, se fosse possível, que ele pudesse continuar o trabalho e o estudo, né? Então ele vê que a baleia começa a soluçar, tem náuseas e vomita, e o peixe é restituído, o pequeno peixinho vermelho é restituído junto com outros peixes para o meio líquido. Ele então se afasta daquele perigo, né? Ele aprende que é preciso tomar cuidado, né? Como Jesus disse, é necessário ter a ingenuidade da pomba e a prudência da serpente. Então tem que pensar o bem, tem que fazer o bem, buscar o bem, mas tem que ser prudente para que nós não nos aproximemos de maneira descuidada do mal, porque isso pode nos trazer consequências muito graves e grandes prejuízos para nós. No meio líquido, ele vai então conhecendo outros peixes que, como ele, se votavam ao estudo e ao trabalho, né? E vai morar em uma comunidade muito grande, onde milhões de peixes têm universidades, têm centros de oração, de concentração, têm várias frentes de trabalho para sustentar a comunidade, e se valendo sempre da imensidão dos recursos generosos que a misericórdia divina concede através da natureza líquida aos seres vivos. E vendo toda aquela riqueza de vida, né, ele se lembra do pequeno lago barrento, né, de águas lodosas, e agora conhecedor das condições do clima, ele passa então a se preocupar, porque ele entende que em algum momento aquele lago poderia secar. Se viessem tempos de seca, as águas daquele lago que alimentava aquele pequeno lago seriam insuficientes para suprir as necessidades, e se secasse, aqueles peixes que viviam presos ali naquele lago fatalmente pereceriam. E enquanto no oceano sempre haveria disponibilidade de água, porque as águas das regiões mais altas, o vapor de água que condensa nas geleiras, nos altos das montanhas, sempre alimentaria a massa líquida da Terra. Hoje nós sabemos que o ciclo da água é fechado. A água não se perde para o espaço sideral. A água fica no ciclo entre o estado sólido, líquido e gasoso, aqui preso à atmosfera terrestre. Isso o peixinho vermelho conseguiu entender através dos estudos, e passou a se preocupar com a sobrevivência dos seus irmãos que haviam ficado para trás. E ele então decide, em um dia, que ele teria que voltar para comunicar aos seus irmãos o risco que eles corriam. E ele então vai
no caminho inverso ao que fizera quando havia partido do lago, e volta através do rio, agora com outra visão daquelas que pareciam para ele maravilhas incomparáveis, né? Porque ele havia visto coisas muito maiores e muito mais bonitas, muito mais majestosas, né? Ele volta através do rio, do riacho, segue os filetes de água no sentido de contracorrente e atravessa de novo, com bastante sacrifício, a grade que fechava o lago e chega então muito feliz, achando que ele seria bem recebido pelos seus irmãos de comunidade de origem. Mas, para sua surpresa, ele percebe que a sua ausência nem havia sido notada, né, que a mesma comunidade preguiçosa se banqueteava com larvas e moscas e viviam preocupados com apenas a satisfação do apetite insaciável e a reprodução em série. Ele então tenta falar com as pessoas, com os peixes, mas ninguém lhe dá atenção. Ele então vai até o rei dos peixes, que era o líder daquela comunidade, que tinha barbatanas enormes e que era muito obeso, sedentário, porque ele se banqueteava incessantemente com os alimentos que apareciam no lago, as larvas, pequenas moscas, né? E esse peixe que estava entorpecido pela mania de grandeza, como diz Emmanuel, é o indivíduo que alcança algum grau de conhecimento, algum poder sobre a comunidade, né, e se sente melhor que os outros, né, e esse peixe, então, embora bastante capacitado, né, tivesse realmente uma inteligência diferenciada, ele percebe entre enfadado e para não ser mais incomodado pelo peixinho vermelho, ele percebe que poderia haver algum fundamento naquilo que o peixinho estava dizendo. E ele reúne, então, o líder, o rei dos peixes, reúne a comunidade de peixes para que o peixinho tenha a oportunidade de falar. O pequeno peixe vermelho, então, começa a expor as realidades que ele tinha vivido, e aquilo que ele tinha visto, estudado, e o que ele supunha que poderia acontecer, mas quando ele fala das maravilhas do oceano, né, dos rios do oceano, das comunidades de peixes e corais que ele havia conhecido, vaias, apulpos, gargalhadas explodem e ele é proibido de continuar falando. Então, alguns peixes dizem, os mais atrevidos dizem, que aquilo era apenas delírio de uma mente perturbada, né, que o peixinho era um dementado, era um louco, e que ele vinha apenas perturbar a comunidade que vivia em paz, e que o lago era o paraíso, e era o único lugar do mundo, e que o Deus dos peixes, que cuidava deles, se preocupava apenas com o lago, e que não existia mais nada, que tudo mais era fruto de uma imaginação delirante. Então o rei dos peixes interrompe a algazarra, né, e determina que o peixinho está expulso da comunidade e que ali ele não deveria jamais voltar, porque ele era um elemento perturbador, né, e que ele deveria se afastar então da comunidade para que não trouxesse mais instabilidade àquela comunidade que vivia em paz e que certamente merecia um carinho especial do Deus dos peixes. O peixinho, então, vai até a grade, que mesmo para ele, que estava bastante emagrecido pelo estudo, pelo trabalho incessante, pela alimentação muito restrita, é difícil atravessar a grade. E os peixes, então, vendo que ele partia, o enchem de apulpos, né, e lançam ironias, sarcasmos, né, contra ele, e ele se afasta. Então,
pelo menos em paz com a consciência, não podia estar feliz, mas estava em paz com a consciência, de ter feito tudo aquilo que era possível para ele, para esclarecer a seus irmãos dos riscos que ele corria. E voltou então para a sua comunidade. Depois de algum tempo, como o peixinho previra, porque o clima tem ciclos, né, ciclos úmidos, ciclos mais secos, ciclos mais frios, né, e ciclos mais quentes, né, e esses ciclos se repetem periodicamente, e depois de algum tempo vem realmente uma seca devastadora e as fontes secam, os rios baixam muito de nível e o lago, como havia sido previsto, seca e os peixes todos morrem atolados na lama. A lenda egípcia acaba aí. A analogia com a situação que nós vivemos aqui, preocupados com o sustento do corpo através da alimentação, preocupados com as tocas que nós ocupamos, que podem ser choupanas, podem ser mansões, né, podem ser palácios, mas que são apenas tocas frente à vastidão do universo, né? Preocupados com o alimento do dia, com a sustentação da nossa vida material, nós ocupamos a grande parcela, a imensa parcela da nossa capacidade com apenas problemas de fundo material. Se nós fizermos uma avaliação do tempo do nosso dia que passou, nós veremos que em breves momentos nós nos ocupamos com buscar inspiração superior, com a oração, com reflexão, e que a imensa maioria do nosso tempo foi ocupada com solução de problemas que se repetem todos os dias porque fazem parte da rotina material. É necessário que nós busquemos, como o peixinho vermelho fez, o conhecimento através do estudo, do trabalho, para que as nossas aspirações sejam mais altas e que nós possamos nos distanciar dos riscos que a matéria traz, a transitoriedade da matéria traz. A nossa situação, então, é a dos peixes que vivem na comunidade do tanque, que para nós parece ser o paraíso, ou o único lugar do mundo, e que nós seríamos a única comunidade viva do universo, né? Então, na analogia, os peixes somos nós. O peixinho vermelho, certamente, André Luiz, Chico Xavier, Emmanuel, são os espíritos que, encarnados, como Chico Xavier, né, mas ligados ao mundo espiritual por uma mediunidade extraordinária, e desencarnados, como André Luiz e Chico Xavier, vêm para nos esclarecer, para nos orientar sobre os objetivos da vida, que são de trabalho, de estudo, de aperfeiçoamento, de progresso interior, de reduzir as nossas necessidades a um mínimo necessário, ao mínimo indispensável, porque muitas das nossas necessidades são supérfluas, assim como muitas das nossas qualidades que nós nos atribuímos são imaginárias. Então, reduzir as nossas necessidades e entender que todos nós um dia vamos atravessar a grade que separa o lago do riacho, do rio e do oceano. Essa grade vai ser atravessada, vai ser transposta pela desencarnação. E se nós não a transpusermos, nós vamos ficar presos ao lodo, porque a nossa água também vai secar. Vai se esgotar o nosso tempo de vida aqui, como o lago foi esgotado pela seca. Nós pereceremos, então, presos à matéria, e permaneceremos presos à matéria por muito tempo, em sofrimento muito grande, se não nos ocuparmos de desenvolver as nossas potencialidades intelectuais, morais, e colocá-las em prática através do trabalho bem intencionado, voltado para o benefício do próximo. O Espiritismo nos dá clareza do que é a vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Embora nenhum de nós aqui na Terra possamos alegar ignorância, porque, como Abraão diz
ao rico que pede a Abraão que Lázaro venha trazer-lhe água, ele diz que quem está no plano material superior não pode descer para o plano inferior, a não ser em missões como descem os espíritos que vêm resgatar aqueles que se encontram no umbral. E quem está nos tormentos e padecimentos, que são as regiões inferiores, não pode passar para o plano superior. E quando o rico pede ao pai Abraão que pelo menos permita que Lázaro vá dar informações aos seus irmãos, né, como Deus permitiu, como Jesus permitiu que viessem os profetas, viessem Moisés, viessem Allan Kardec, viessem André Luiz e Emmanuel, através de Chico Xavier, dar informações e orientações aos encarnados, né? O pai Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, que os leiam, que os estudem. Então, nenhum de nós que tem qualquer informação sobre vida espiritual, sobre Deus, sobre a justiça divina, pode imaginar que a vida espiritual seja feita de privilégios e concessões, né, que as conquistas têm que ser por mérito, através do nosso esforço em nos moralizarmos e aperfeiçoarmos a nossa maneira de existir através do estudo e do trabalho. Que Jesus esteja conosco e nos ajude para que nós aproveitemos as lições da vida. Muito obrigado.